compartilhar uma palavra no seu coração essa manhã. Eu já ministrei uma vez aqui em cima desse texto, mas particularmente é um texto que para mim e para minha esposa ele é muito especial, ele fala muito conosco, uma palavra que se tornou rema na nossa vida. E eu gostaria de compartilhar um outro aspecto. Eu compartilhei a palavra um tempo atrás, mas num outro sentido, mais falando sobre caminhos, sobre escolhas. Mas eu quero falar sobre um outro lado. Interessante da Bíblia é que, conforme você lê o texto, você vê um ângulo dela, outro você vê uma outra forma. Ela vai ministrando, a mesma palavra, ela vai ministrando nas nossas vidas de diversos jeitos. E eu quero ler com vocês o texto de Salmos, o Salmo 1, a partir do versículo 1. Salmo 1, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Tudo o que ele faz prospera. Quem aqui quer ser próspero? Quem deseja ser próspero? Amados, essa é a palavra de Deus. E ela diz: tudo o que você fizer vai prosperar. Todas as coisas. No entanto, a gente não entende muito sobre prosperidade, sobre ser frutífero. Temos falado sobre frutificação esse ano. Falamos bastante sobre esse assunto. Mas muitas vezes não entendemos o todo de Deus, o que Deus está falando conosco sobre tudo isso. Muitas vezes procuramos a prosperidade através de algumas teorias humanas, tantas palavras sendo ministradas, mas com ensinamento humano. E esquecemos de buscar em Deus. Nós temos que aprender a buscar em Deus. Essa prosperidade humana, ela tem levado muitas pessoas a amar o dinheiro, que não é a finalidade, que não é o propósito, mas muitas pessoas amam demasiadamente o dinheiro. Só que nós precisamos entender que prosperidade é algo de Deus. E nós devemos querer e amar a prosperidade, mas mais que tudo isso, entender o que é a prosperidade. Nós precisamos entender isso definitivamente. Nós fizemos o lançamento da reunião dos empresários, o B-Point, e estávamos conversando aqui na quarta-feira, e eu trouxe uma palavra em cima de um texto de Josué. Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Olha como a Bíblia vai se linkando. É o mesmo princípio do que está ali em Salmo 1. Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, depois disso. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra e precisamos pensar nela, meditar de dia e de noite. Só então seus caminhos prosperarão. Qual é a condição do nosso caminho prosperar? Eu preciso conhecer a palavra, meditar na palavra, estar ali muito forte, isso precisa estar enraizado dentro de mim. Aí então eu serei próspero e você será bem-sucedido. Amados, é esse o caminho. E o texto continua dizendo assim: não fui eu que ordenei a você. Seja forte, corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E eu falando com os empresários, eu disse assim, muitos empresários chegam a desanimar, falam assim: eu não aguento mais, está muito difícil. Mas a palavra diz assim: ser forte, ser corajoso, eu sou contigo, eu falei isso. Mas primeiro, ouça a palavra, medite nela, e aí sim essas coisas acontecerão, aí as mudanças virão. Nós precisamos de uma vez por todas entender acerca desse assunto da prosperidade. E o título da mensagem que eu quero compartilhar com você nessa manhã é: como ser próspero.
como ser próspero. Nós precisamos entender isso. Como fazer para ser próspero. Porque muitas vezes nós pensamos que é pecado ser próspero. Às vezes a gente pensa que é pecado ser próspero financeiramente. O que podem pensar, o que vão falar? A gente não entende a prosperidade. Jesus estava conversando uma vez com algumas pessoas e ele disse o seguinte, está lá em Mateus 19, 24, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Mas às vezes colocar o fio, que é tão fininho, no fundo da agulha já é difícil. Você fica lá e lambe, e põe, e não dá, e não passa. Imagina passar um camelo, né? Ele diz assim, é mais fácil. Mas o que será que Jesus está falando aqui? Por que Jesus está falando essas coisas? Então eu não posso ser próspero, eu não posso ser rico. O pensamento à época era no sentido de que a prosperidade material, ela estava ligada, ela estava atrelada à sua fidelidade com Deus. Era esse o pensamento. A minha prosperidade tinha a ver com a minha ligação com Deus, o quanto Deus estava agindo na minha vida. E eu creio que esse pensamento ainda existe até hoje. Passados 2000 anos, ainda existe esse pensamento de que se eu for fiel a Deus, eu serei rico. Se eu não sou rico é porque eu não fui fiel. E vem um peso, e vem uma cobrança, e vem um desânimo. Então também não vou fazer mais nada, eu vou parar com tudo. Na verdade, o que Jesus estava mostrando aqui é que prosperidade financeira nem sempre é sinal de uma prosperidade espiritual. Nós não conseguimos separar essas coisas. Amados, pela leitura da palavra de Deus, tomando os mandamentos, os preceitos da palavra de Deus, nós podemos observar que a prosperidade, segundo a ótica de Deus, não é aquilo que as pessoas têm dito por aí. Aquilo que a gente tem ouvido tanto. Aliás, pessoas falando sobre essa prosperidade, pastores pregando sobre isso, uma mensagem superficial e material da palavra de Deus, trazendo o entendimento material do mundo para a palavra de Deus, quando é o contrário, nós temos que trazer de lá para cá. Aqui é sombra, não é o que acontece aqui que tem que refletir lá, mas é o que está nos céus que tem que descer para nós aqui na terra. E nessa mensagem dá muita ênfase à obtenção de bens, de riquezas, de poder econômico. É esse o foco, é esse olhar. A prosperidade de Deus e a prosperidade do mundo, na verdade, elas são totalmente opostas. Não tem uma coisa a ver com a outra. Porque Deus, Ele não olha do mesmo jeito que nós olhamos. Deus olha o coração. Deus olha de uma forma diferente. Ele olha o coração porque aqui tem sentimentos que movem o homem, intenções. A gente fala muitas coisas, mas e aqui dentro como está? Como que está aqui? Se você sondar, o que vai acontecer? É isso que Deus olha, Ele olha lá no mais profundo. Samuel foi ungir os filhos de Jessé. Ele olhou os filhos de Jessé, ele começou a olhar, com certeza aquele ali, o mais alto, o mais forte, é esse. Ele olhou a aparência externa, ele olhou o exterior. E ele foi de filho em filho, foi trocando, talvez seja esse aqui, eu acho que errei esse, mas vou tentar mais uma vez, quantas chances eu tenho, eu vou falando. Chegou, não é nenhum desses, mas não está faltando um aqui. Chama lá, nós não vamos começar sem ele chegar. Por quê? Porque Deus olha o coração. Deus olha o coração. Ele olha lá no fundo, nas motivações. Amados, é assim que Deus faz. Prosperidade não é pecado. Ser próspero é de Deus. Acabamos de ler. É Ele que tudo que fizer prosperar é de Deus. Prosperidade é algo de Deus. A não ser que seja
obtida de uma forma ilícita, né? Se você for obter de uma forma ilícita, claro que não é de Deus, claro que Deus não tem nada a ver com... Então muita gente diz, eu sou próspero, mas obtive de um jeito que eu tive que fazer um negócio. Não é assim. Por isso o projeto com empresários, porque vai se disseminando uma teoria dizendo assim, o empresário, se não fizer tal coisa, se não fizer aquilo, não vai conseguir sobreviver. Mas não é assim. Não é assim que funciona. Nós temos que manter o coração puro. Temos que manter o nosso coração puro. A Bíblia fala em prosperidade e tem muitos personagens da história que são prósperos. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, tantos outros. Davi mesmo, ele recebeu tanto, ele tinha tanto. Quando ele vai construir o templo, ele diz assim, Senhor, não é justo o Senhor numa tenda e nós aqui morando em palácio, nós precisamos fazer algo. E ele diz assim, em 1 Crônicas 29:12, a riqueza, olha o que Davi está dizendo, a riqueza, de onde que vem a riqueza? E honra vem de ti. A riqueza e a honra vem de ti, Deus. Eu sei que foi o Senhor que deu isso. Não tem nada a ver comigo, foi o Senhor quem deu. Tu domina sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar a força a todos. Ele construindo algo para o Senhor, ele diz assim, eu sei que eu estou fazendo, eu estou dando, mas aquilo que eu estou dando, foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que me deu. O Senhor me deu condições. Quando ele foi construir o templo, ele estava mostrando que tudo vem de Deus. Assim é tratada a prosperidade na Bíblia. A Bíblia trata dessa forma. A prosperidade de Deus, ela é um meio para obter um fim. A prosperidade de Deus é um meio para se chegar no fim, ela não é um fim em si mesmo. Às vezes a gente acha que a prosperidade é um fim e é o suficiente, eu sou próspero e acabou, termina aqui. Mas não é para isso que Deus faz, não é dessa forma. Existe uma razão para sermos abençoados, existe um motivo para sermos abençoados. Deus fala para Abraão, ele diz assim, Abraão, eu te abençoarei e você vai ser uma bênção. Eu vou te abençoar para que você abençoe outras pessoas. Você vai repartir aquilo que eu fizer com você. É essa bênção, é essa prosperidade de Deus que a gente não entende. A gente acha sempre sobre a ótica do mundo, humana, que tudo é meu, tudo é para mim. E Deus diz assim, não, eu quero te abençoar para que você possa repartir, para que você possa dividir, para que você possa tocar em outras vidas, para que você é abençoado para ser uma bênção na vida das pessoas. É assim que Deus fala. Nós podemos abençoar muitas pessoas. Amados, e como igreja nós temos abençoado a vida de muitas pessoas. Às vezes a gente nem tem noção disso. Às vezes a gente não percebe como que Deus está fazendo as coisas. E não compreendemos sobre prosperidade. Não entendemos o princípio. Uma vez um homem foi conversar com Jesus, reclamando do irmão dele. Diz assim, Jesus, fala com meu irmão, diga para ele repartir a herança comigo, diga para ele dividir comigo, eu quero que ele divida comigo. E Jesus dá a seguinte resposta para esse homem. Lucas 12:15 diz assim, então Jesus disse para eles, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Tome cuidado com a ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Você já tinha lido esse texto? Jesus falando, aqui é Jesus. Aqui na minha Bíblia eletrônica, tudo que Jesus fala está em vermelho. Esse texto está em vermelho. Ele diz assim, a vida de um homem não se resume na quantidade de bens que ele tem. Não é olhando a garagem dele, a quantidade de carros que ele tem lá, que ele não consegue usar. Ele só consegue dirigir um carro de cada vez, mas eu tenho sei lá quantos carros lá, empilhados.
só para mostrar, para sair cada dia com um. Ele fala assim, não tenha ganância, não tenha avareza. Existe um sentimento que entra quando a gente tem uma interpretação errada de prosperidade, de riqueza. O povo estava no Egito como escravo. E quando eles saem do Egito, saindo dessa condição de escravidão, a Bíblia diz que eles levaram muito ouro, muita prata. Eles estavam levando grandes fortunas no deserto, não tinha nem onde gastar. Onde é que você vai gastar? O que você vai fazer com ouro no deserto? Mas eles estavam carregando. Eles receberam muito ouro e muita prata. Qual o propósito disso? Por que será que Deus permitiu que eles levassem tanto ouro e tanta prata nesse caminho no deserto? Mas eles levaram. Deus tira eles do Egito, né? Passa ali pelo deserto. E a palavra de Deus fala aqui em Êxodo 35, diz que Deus fala assim, Moisés, chama o povo, diga algo para o povo. Diga para eles trazerem uma oferta voluntária. Diga para eles trazerem ouro, prata para a construção do tabernáculo. Deus deu a instrução do tabernáculo com todas as medidas, com o material que ia ser feito, tudo preciso. Ele diz assim, diga a eles que tragam isso. Deus tinha dado essa riqueza. Diz assim, agora diga para eles trazerem. Êxodo 35, 20 diz assim, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, para o tabernáculo, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Falamos sobre isso aqui no Dia dos Pais, quando falamos sobre as vestes. Mas Deus providenciou tudo, todas as coisas, para que eles pudessem ali, no momento, estar devolvendo, estar trazendo ali. Para a visão do mundo, uma pessoa que tem dinheiro é uma pessoa próspera. Se resume nisso. Você tem dinheiro, você é próspero. Mas é um pensamento muito simplista. O dinheiro, sim, faz parte da minha vida, faz parte da vida de todas as pessoas. Não tem como você viver nesse mundo sem dinheiro. Ah, não, eu só vou fazer troca, só vou fazer isso. Não tem como, por mais que você queira, só se você se isolar, sair do convívio de tudo. Mas existe, o dinheiro faz parte, só que o dinheiro não pode controlar a minha vida. Não é o dinheiro que controla a minha vida. Se o dinheiro controlar a minha vida, eu vou ser destruído. Eu não vou aguentar, eu vou me acabar, eu vou me consumir e não paro nunca. Porque nunca é o suficiente. Não há o que chegue. E no mundo, amados, a gente pode ver que existe uma cobiça desenfreada para ter dinheiro. E não importa a maneira que for. Não importa se der prejuízo, se alguém vai sofrer com aquilo, eu não quero nem saber das consequências. Eu quero ver a minha parte, o meu lado. É esse o ponto. Vai trazer destruição. Você acha que isso tem algo a ver com Deus? Você acha que isso tem algo a ver com Deus? Essa é a prosperidade de Deus? Não é. Não é dessa forma. Só que Deus não é contra a riqueza. Ao contrário do que às vezes a gente passa para o outro lado, é o pêndulo, sabe o pêndulo? Você está num extremo e vai para o outro extremo, daí volta. São os extremos. Deus não é contra a riqueza. Ele é contra a riqueza governar o meu coração. A riqueza não pode governar o meu coração. Jesus está falando no Sermão do Monte, lá em Mateus 6, ele fala assim, aonde estiver os teus tesouros, aí está o seu coração. Meu coração vai estar onde tiver o tesouro. O que é o tesouro? Algo precioso. Algo precioso para mim, ele diz, ali vai estar o teu coração. Se Deus conhece o coração, Ele sabe onde está o tesouro. Qual é o tesouro que eu tenho dentro do meu coração? O que eu tenho dado valor? Deus sabe. Ele conhece. Ele sabe exatamente. Para muitas pessoas, o dinheiro governa o coração. Governa a vida. Governa todas as coisas. Jesus, no Sermão do Monte, mais adiante, ele diz o seguinte: ninguém pode ser, no versículo 24,
Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Outra versão diz riqueza, outra versão diz mamon. Não tem como. E a gente sempre olha esse texto e olha e vê as diferenças. Eu sirvo a um, eu sirvo a outro. Mas o que me chamou a atenção desse texto foi o seguinte: ninguém pode servir. Ele está nos colocando na condição de servos. A quem eu sirvo? É essa a pergunta. É isso que Jesus está falando. Quem você serve? Você serve a Deus? Ou você serve ao dinheiro, a mamon, às riquezas? Ele diz assim, nós vamos ser servo de um. E se eu for servo de um, eu vou desagradar o outro. É esse o ponto. Ele diz assim, se você for servo do Senhor, se você servir a Deus, Ele vai fazer coisas tremendas. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele dá mais do que pedimos ou pensamos. Ele derrama prosperidade sobre nós. Mas se eu estou buscando aqui, no dinheiro, ele diz assim, então fica ali. Você é servo ali. Você está servindo aquele. Amados, o servir é a diferença. A quem servir? E nós precisamos questionar, entender isso. Nós queremos muitas vezes ser servos do dinheiro, escravos do dinheiro, vivemos para isso. Uma pessoa serva do dinheiro se torna uma pessoa dominada. Ela é dominada por aquilo. O foco é só aquele. Não consegue pensar em outras coisas. E o que vem sobre uma pessoa assim? Quais são os espíritos que vêm? Porque existe um mundo espiritual. Vem a avareza. A pessoa se torna avarenta. Ela tem cobiça. Ela quer mais do que aquilo. Percebe como é um conceito errado de prosperidade e amplamente difundido. Não, aliás, usando o nome de Deus. Dê para Deus e Deus vai fazer. É uma troca. Não é dessa forma. Essa pessoa não vai ser abençoada. Nem quem está ao seu lado. Não tem como Deus abençoar. Paulo falando a Timóteo, ele diz o seguinte, 1 Timóteo 6, 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas por cobiçar, olha a cobiça aí, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Afasta da presença de Deus, tira da presença de Deus. Diz assim, você está amando o dinheiro demais. Não é esse o foco. Deus quer prosperar, mas não é com amor ao dinheiro, não é dessa forma que Deus faz. Deus tem o jeito dele. Mais adiante aqui nesse texto, Paulo continua falando a Timóteo, ele fala que o orgulho também afasta da prosperidade. O orgulho nos tira de perto da prosperidade. No versículo 17, 1 Timóteo 6, 17. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. Paulo falando isso, ensinando para o jovem Timóteo. Ele diz assim, Timóteo, você precisa aprender. Fale essas coisas, traga esses ensinamentos. Não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza. Paulo está dizendo que a riqueza é incerta. Hoje eu posso ser rico, amanhã eu não sou mais. É incerto, é por um tempo, é para algo específico. Diz assim, ensina para as pessoas que eles não sejam arrogantes, não coloquem a esperança deles ali, mas em Deus. O foco é lá em cima, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. A prosperidade tem a ver com satisfação. O quanto eu sou satisfeito. Se eu sou satisfeito, eu não tenho falta de nada. Eu não preciso de mais nada. Eu tenho
tudo que eu preciso, tudo, todas as coisas. Amados, isso é ser próspero. Isso é ser próspero. Ordene-lhes que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Não é só para nós. Se a gente não reparte, se a gente não dá, a gente não recebe. A gente só quer receber e não quer dar. E eu não estou falando só em dinheiro, atitudes, ações, em todas as coisas. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos. Acumular um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Mas ele está dizendo assim, precisa ensinar, precisa mostrar, para ter uma mudança, para ter uma transformação. Se o dinheiro, ele domina a minha vida, eu estou liquidado. Se o dinheiro domina a minha vida, eu estou liquidado, não tem esperança, não tem como. No livro de Provérbios, livro da sabedoria, um dos capítulos que foi escrito por Agur, capítulo 30, ele pede duas coisas. Duas coisas ele pede. Provérbios 30, versículo 7. Duas coisas peço que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Longe de mim essas coisas. E não me dês pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria, quem é o Senhor? Ele reconhecendo a situação dele. Deus, se o Senhor me der muito, eu não vou mais olhar para o Senhor. Eu vou deixar o Senhor de lado e vou fazer outras coisas. Quando eu ouvir a sua voz, eu vou dizer, quem é você? Quem é você? Diz assim, então não me dê tanto para que eu não fique dessa forma. E se eu ficasse pobre, eu poderia ter que roubar. Eu poderia ter, desonrando assim o nome do meu Deus. Assim, eu não quero ter nem lá nem cá. Só o necessário para me satisfazer. Ele falou assim, eu não quero ter a necessidade de roubar, de passar tanto aperto. Eu lembro que uma vez no tribunal, eu assessorando o juiz, fui fazer o estudo para uma sentença, e uma pessoa tinha roubado as coisas de um supermercado. E roubou lá vários itens, roubou feijão, roubou leite, furtou na verdade, E quando foi preso na saída, e ficou preso, era uma pessoa sem recursos, não tinha dinheiro para pagar advogado, não tinha nada, e estava lá preso ainda. E eu fiz a sentença, e eu levantei uma tese e fiz no seguinte sentido, absolver essa pessoa, por furto famélico, um furto baseado na fome. Porque eu tinha lá descrito, tinha tudo que foi roubado, a lista de coisas que foi roubado, mas tinha a situação da pessoa. Ela roubou porque estava passando fome, chegou numa situação de desespero. Mas, e por isso que o Agur, ele diz assim, não me deixe ter tanto que eu esqueça o Senhor, nem tão pouco que eu precise roubar, não tão pouco que eu precise ter necessidade. Mas a questão não é ter menos para não pecar, ou ter mais, ou não ter tanto, mas é ter a prosperidade no coração. Trazer para o coração. Deus, é aqui. Deus conhece as motivações. A prosperidade começa aqui. Às vezes a gente acha que a prosperidade vai começar se eu fizer um estudo, se eu fizer um curso, se eu fizer não sei o quê, se eu fizer negócio, se eu passar a perna nos negócios, aí eu começo a ser próspero. Não, começa aqui dentro. A prosperidade vai começar aqui dentro. Aí eu não me desvio, aí eu não me afasto nunca. Alguns pedem para prosperar para o lado de fora, externamente. Eu quero a prosperidade externa, mas a prosperidade mesmo começa dentro. Começa do lado de dentro de cada um de nós. A questão não é ficar pobre nem rico, mas ser próspero. É ser próspero. Nos casamentos, quando eu faço, dificilmente eu falo aquela frase, na riqueza, na pobreza, e vai e segue as outras coisas. Eu fiz uma vez que me pediram. Assim, o senhor vai falar aquilo? Eu falei,
Posso falar. E eu particularmente não gosto, porque se você já está começando o casamento declarando essas coisas, é na riqueza, é na pobreza, você vai... Não, a prosperidade está aqui dentro. Existe até a piadinha daquela menina que ela está ouvindo, né, está sendo celebrado o casamento na riqueza, na tristeza. Ela cutuca a mãe e fala assim: você escolheu na pobreza, né, mãe? Você escolheu a pobreza. Mas não é uma questão de escolha, de querer viver uma vida franciscana, livre de tudo. Vou viver assim, sem nada aí. Não. É entender a prosperidade dentro de nós, essa satisfação dentro de nós. Esse é o ponto. Nós devemos caminhar dessa forma. Também não devemos buscar só pela nossa força. Tem gente que busca tanto pela força. Eu que tenho que fazer. Não é pelo nosso braço. As conquistas não são dessa forma. Deuteronômio 8:11 diz assim: tenha o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças, os seus decretos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentar os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda a riqueza. Mas o texto diz que isso é orgulho, quando a gente começa a colocar que tudo é porque eu fiz. Fui eu que fiz, eu que conquistei. Eu com minha inteligência, eu com minha sabedoria, eu conquistei todas essas coisas. Não faça dessa forma. Prosperidade deve ser sempre interna, nunca exterior, nunca externa. Uma pessoa que medita na lei do Senhor, de dia e de noite, tem sua satisfação nisso. Se ela medita na lei do Senhor, isso traz satisfação. E o texto compara, ele diz assim: é igual uma árvore plantada junto a ribeiros de água, será frutífera e próspera. Diz assim, uma pessoa que medita na lei do Senhor, que tem o pensamento alinhado com Deus, é igual a essa árvore. É essa comparação que o texto faz. A prosperidade é quando somos satisfeitos internamente. A árvore plantada junto a ribeiro de águas, ela tem todo o alimento que ela precisa. Ela tem todos os nutrientes. E o que a árvore faz quando ela recebe tudo isso? Ela explode com a frutificação. Ela vai dar. As pessoas vão olhar e vão ver: olha uma árvore frutífera, olha uma árvore carregada. Amados, é para servir. Algo interno que surge para fora. É assim. No livro de João, terceira epístola de João, 1, versículo 2, diz assim: amado, acima de tudo faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. João, ele está falando com Gaio, ele está escrevendo para Gaio, e diz assim: o meu desejo é que você seja próspero, Gaio. Eu quero ver a prosperidade, assim como eu tenho visto na tua alma, dentro de você. Eu tenho visto algo diferente dentro de você, e o meu desejo é que você seja próspero em todas as coisas, assim como você é próspero na sua alma. Muitas vezes nós nos preocupamos com a prosperidade exterior, naquilo que as pessoas veem. As pessoas veem mais facilmente uma prosperidade exterior. Por isso algumas pessoas têm seus carros muito mais caros do que suas casas.
Por que será que leva uma pessoa a comprar um carro? Aliás, comprar um carro caro já é difícil, né? Mas por que mais caro que uma casa? Como que pode? Se casa ainda valoriza, ainda é investimento. Carro não, você comprou, tirou da concessionária, já perdeu 20%, já desvalorizou. E compra um carro com uma fortuna mais cara do que a sua casa, que vai valorizar. Porque as pessoas veem você chegar num lugar com um carro, mas não vê você chegar na sua casa. Dificilmente vão ver você chegar na sua casa. Então eu prefiro um carro que aparente. Isso é riqueza exterior. É querer mostrar algo. Não estou dizendo que é errado você ter um carro bom. Não estou dizendo que é errado você ter prosperidade. Mas é a forma como nós pensamos. É a forma como nós colocamos isso. Essa pessoa não tem um carro caro só porque ela gosta de carro, mas para mostrar essa riqueza, para mostrar uma riqueza exterior. Mas a riqueza exterior tem desgaste, vai se desgastar, vai se desgastar. Aqueles carros que eram uma fortuna um tempo atrás, hoje você já não encontra mais. Todo mundo queria, agora já não tem. Já está aí, às vezes está empilhado num canto. Foi-se, passou. Mas a Bíblia diz o seguinte, que nós não devemos buscar riqueza externa. Salmo 127, 2 diz assim: inútil é você se levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Diz assim, não adianta você perder o sono, você se empenhar tanto. Diz assim, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Amados, até dormindo Deus dá para nós. Deus dá para você até enquanto você está dormindo. Ele está dando. Deus, Ele abençoa. Ele quer ver você próspero em todos os momentos. Mas Ele olha aqui dentro. Ele vai olhar aqui dentro de nós. Amados, o que João estava falando com Gaio aqui era o seguinte. Ele via em Gaio a prosperidade na alma de Gaio. Ele coloca inclusive isso. Ele coloca no versículo 5, ele fala assim, da forma como Gaio era fiel na prática do dia a dia. Ele fala assim, eu tenho visto a tua fidelidade no dia a dia, na forma como você acolhe os irmãos, como você recebe os irmãos, inclusive os estrangeiros, todas as pessoas indistintamente, assim como você tem feito. Ele está dizendo, Gaio, sabe de uma coisa? Você é um abençoador. Você tem abençoado vidas, você tem abençoado pessoas. Mas Deus nos chama, Ele nos chama para sermos abençoados, para abençoar. Por isso que João ele diz assim, Gaio, do mesmo jeito que você tem sido abençoador, você tem dado, que você possa ter mais ainda, mais ainda. No entanto, tem uma outra pessoa ali nesse mesmo momento que ele está escrevendo para Gaio, mas ele escreve também para Diótrefes, nome bonito, né? Diótrefes. Ele escreve para Diótrefes, ele diz assim, você, Diótrefes, além de não acolher, você ainda fala mal. Ele está dizendo para Gaio, Gaio, eu tenho visto o teu coração, eu desejo que você seja próspero, porque aquilo que você tem feito, a forma como você tem demonstrado, a forma como você tem abençoado pessoas. Por outro lado, Diótrefes, é um idiótrefes esse aqui, ele diz assim, você, além de não acolher, além de não fazer isso, você ainda fala mal. Você ainda fala mal, você usa palavras maliciosas. É isso que o texto está dizendo. Tem pessoas que não fazem e falam mal dos que fazem. Você acredita nisso? Além de não fazer, ainda... E às vezes a gente fala, será que eu estou errado? Será que eu estou errado em fazer? Será que eu sou errado e todos os outros são certos? Então eu vou parar de fazer também. Não. Deus conhece o teu coração. Não pare. Deus conhece o teu coração. É ali que Ele vai ver a prosperidade. Efésios 4, 28 diz assim, o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Ele está dizendo, você mudou a tua vida, você fazia as coisas erradas, agora você mudou a vida, que você possa fazer algo útil, que você possa ter
uma prosperidade tal que você possa repartir com quem tem necessidade. E às vezes a gente acha que repartir com quem tem necessidade está errado. É perda de tempo. Mas a Bíblia diz para fazermos isso. Deus se alegra com a prosperidade dos seus servos. Deus se alegra com a tua prosperidade. Deus se alegra com que você seja próspero. Aliás, é o desejo do coração de Deus ver cada um de vocês, cada um de nós próspero. Deus se alegra quando você fecha um bom negócio. Amados, quando você compartilha, não é tão gostoso hoje. Agora de manhã antes do culto, né, a gente estava conversando sobre uma bênção, um negócio bem feito. A gente se alegra com isso. Eu fico imaginando Deus. Deus se alegra também e fala assim: uau, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Quando você é promovido, eu fui promovido no meu trabalho. Deus se alegra com isso. Deus se alegra com toda a prosperidade. Eu bati a meta, esse mês eu bati a meta, falta uma semana ainda, eu já bati a meta. Deus fala assim: uau, é isso mesmo, eu me alegro com isso, eu me alegro com isso que você está fazendo. Deus gosta dessas coisas. Amados, vamos ler o Salmo 35, se você não acredita no que eu estou falando, vamos ler o Salmo 35, 27. Deus falando o seguinte, Salmo 35, 27, acho que isso eu não tinha passado. Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência e sempre repitam: o Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Ele tem, na minha versão aqui, ele diz assim: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo. O Senhor ama a prosperidade, a sua prosperidade. Ele quer ver você próspero em todas as coisas. Amados, e o desafio para nós, o nosso desafio é manter o nosso coração. O nosso desafio é manter o coração. Nós podemos ser prósperos, podemos desejar a prosperidade, mas ela começa aqui dentro. Deus vai sondar dentro do nosso coração. E quando Ele vê a disposição, Ele fala assim: uau, eu posso conceder mais. Eu posso conceder mais ainda. Por isso a Bíblia diz: ser fiel no pouco, eu te colocarei no muito. O quanto nós recebemos. Às vezes é tão pouquinho. Só isso. O fulano recebeu tanto, eu só isso aqui. Não. Eu tenho aqui dentro de mim, eu vejo isso como uma prosperidade, como a mão de Deus. O que conta é a prosperidade interior, a prosperidade na alma, como João fala. É essa prosperidade para que a gente seja próspero e abençoador. Existe propósito para sermos prósperos. Não é só para o deleite pessoal, é para abençoarmos, para sermos frutíferos, para dar fruto. O fruto, a árvore não consome o fruto são para as outras pessoas, elas se beneficiam disso, mas é o sinal de que aquela árvore está próspera, é quando ela dá fruto, é esse o sinal. E a Bíblia diz: você vai ser assim, igual a essa árvore. Imagine você uma árvore, ele diz assim: você é igual a essa árvore, plantada junto a ribeiro de águas. Vai receber tudo que precisa. Você vai ser próspero porque vai receber tudo que você necessita. E você vai frutificar, dar muito fruto. E as pessoas usarão de você estará tocando na vida de pessoas através disso. Essa é a prosperidade segundo o padrão de Deus. Muitos pensam em acumular tantas coisas, pensando que Deus faz só para você. Aliás, você começa a medir. Deus está fazendo para outro e não faz para mim. Por que Deus fez para ele? Por que não fez para mim? Porque nós começamos a achar que é só para nós. Tudo que recebemos é só para nós. Deus diz assim: eu vou dar mais do que você precisa para você compartilhar. Eu vou dar mais do que você precisa. Mas prosperar é ir bem, não é enriquecer. Às vezes a gente fala que prosperar é enriquecer.
Eu até brincava, quando eu conhecia alguma pessoa chamada Henrique, eu dizia assim, eu queria ter esse nome, eu queria enriquecer, né? Mas não, eu já falei, não é mais isso, já mudei. Eu quero prosperar, eu quero ser próspero, eu quero ser próspero. O desejo de Deus é que sejamos prósperos. E ser próspero é aqui dentro de nós. Nós não vamos conseguir ser abençoadores se não formos prósperos. Se Deus espera que a gente seja próspero, Ele vai derramar algo em nós para que a gente tenha mais do que suficiente para abençoar outras pessoas, para abençoar outras vidas, para que eu seja próspero e satisfeito, a fim de compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida. É esse o pensamento, é esse o entendimento. Por isso que a gente percebe o quão distorcido está esse ensino da prosperidade. Ah, Deus, se eu der 100, o Senhor vai me dar quanto mesmo? Quanto que eu vou ter de volta? Não. Mas eu posso dar 100, porque está dentro do meu coração e Deus fala assim, uau, vou derramar mais, 100 vezes mais, muito mais. Mas não porque eu estou fazendo negócio com Deus, porque eu estou deixando aquilo que Deus tem colocado em mim para abençoar a vida de outras pessoas. Por isso, quando existe essa mudança aqui dentro, nossa vida muda, nossa vida é mudada. Entram valores ali como lealdade, bondade, honestidade. São esses os valores que permanecem. E nós devemos buscar isso. Isso é estar alinhado com a palavra. É meditar na palavra dia e noite. A prosperidade de Deus, ela começa no nosso interior. É uma nova forma de viver, de agir, de sentir, de pensar. É pensar de um jeito diferente. É dessa forma. Flui daqui de dentro para fora. Muda todas as coisas. Nós não servimos a Deus para ter riquezas. Nós não devemos servir, mas para ter relacionamento com Ele. Para ter um relacionamento estreito. Não é para ter uma prosperidade egoísta. Uma prosperidade egoísta é só para mim. Eu sou o único beneficiado aqui. Não é desse jeito. E a prosperidade não é só nessa área financeira, em todas as áreas. Às vezes a gente foca a prosperidade só na área financeira. Por isso talvez a gente sofra tanto. Mas não é só nisso. Tantas áreas, em todas elas, Deus quer prosperar. Deus quer prosperar, Ele quer derramar isso sobre a sua vida. Por isso que a Bíblia diz que a alma generosa prosperará. É na alma, é aqui dentro. Nós devemos querer ser generosos. Devemos querer caminhar alinhados com a palavra. Por isso eu quero declarar sobre a sua vida essa prosperidade sendo derramada. A prosperidade de Deus sendo derramada sobre você todos os dias. Todos os dias. Que você possa receber tanto, tanto. Que isso venha para dar para tantas pessoas, para que isso se espalhe. Mas é essa prosperidade que Deus... Como ser próspero aqui dentro do nosso coração. Nós queremos prosperar dentro para ser prósperos externamente. Se sendo próspero internamente, você vai ser próspero externamente, as pessoas verão. É a árvore plantada, é essa árvore. As pessoas olham e falam assim, eu vejo prosperidade, eu vejo essa prosperidade. Mas essa prosperidade não traz peso, não traz competição. É a forma que Deus age. E o desejo do meu coração é que você possa viver essa prosperidade abundante todos os dias da sua vida. Todos eles, cada um dos dias. E que Deus derrame mais e mais. Deus, Ele dá muito mais. E Ele derrama, Ele tem muito mais para cada um de nós. Nós é que não sabemos pedir, não sabemos usufruir daquilo que Ele tem. Mas a partir de agora a gente pode viver alinhados com a palavra e